Então vamos ver como que terminou o clássico centenário, sensacional clássico Atletiba, disputado hoje no Couto Pereira. Marcelo Ortiz, inclusive, narrou esse jogo aí pela Rádio Banda B. Pode pôr na tela aí os melhores momentos de Coritiba 1, Atlético Paranaense também 1, o Furacão. Aí os times entrando em campo, né? Tranquilo, aquela... ali uma faixa em homenagem ao Júnior Chávari, né? Isso. Que era o diretor executivo do Coritiba. Atletiba há 100 anos. Teve um ato antes. O que aconteceu, Marcelo, antes? Estava te ouvindo. Olha aqui essa foto aí, que bacana, hein? Bonito, hein? Isso aí é legal, muito legal. Hein? E a tarja de capitão dos times, né? Comemorativo Atletiba de 100 anos foi muito legal porque o Robson colocou no Thiago Heleno, o Thiago Heleno colocou no Robson. Pode parecer, né, Iraptan, que são atitudes pequenas, mas como a gente critica quando profissionais acabam instigando a violência com suas atitudes, temos que elogiar também, né, quando as atitudes são bonitas como foram. E são dois jogadores que eles vestem muito bem a camisa, participam muito do jogo e são representações de jogadores que deixam realmente, se doam muito em campo e às vezes as pessoas podem confundir se doar com violência, nada a ver. E o Robson e o Thiago Heleno conseguiram mostrar isso, né? É muito bom. Você disputar é uma coisa, né? Você ser violento é outra. E foi um jogo bem disputado. Vi um jogo realmente de muita luta, de muita entrega dos dois lados e, como disse o Marcelo, né? O Robson hoje é o cara que representa esse Coritiba, assim como o Thiago Heleno do outro lado é o cara da camisa rubro-negra. E o jogo foi assim, bastante pegado, foi um jogo mais da parte técnica. Foi mais pegado, Osmar. E no começo, o Coritiba, ao meu ver, começa melhor a partida, mas sofre o gol, né? O Mastriani faz o gol e aí o Bianchi desperdiça essa excepcional oportunidade para empatar, né, Marcelo? Logo depois, né? Essa chance do Bianchi. Essa foi a primeira intervenção, né, Iraptan, do Bento, que começou a fazer o Bento ser um grande personagem desse jogo. Agora, o Bianchi, quando ele faz esse gol, ele perdeu um pouco antes um gol e aos 50, finalzinho do primeiro tempo, ele faz o gol. O Bianchi hoje teve que... Ele normalmente gosta de aparecer no ataque, mas hoje ele foi praticamente o antigo chamado meia ponta de lança, o cara que entra na área toda hora, e mostrou que sabe fazer isso. Isso me surpreendeu até positivamente. Mas eu ainda acredito, pelo volume do jogo do Coritiba, que se o Robson tem mais um companheiro mais ofensivo, com o Figueiredo vindo de trás e servindo bastante como serviu, para mim faltou esse segundo homem junto com o Robson ali na frente. E que esse segundo atacante, né, um falso atacante, digamos assim, acabou sendo mesmo o Bianchi, como já havia acontecido na cidade de Maringá, né? A ausência de um 9, né? O Coritiba trouxe o Damião, mas ainda demanda um tempo até ele poder estrear. Mas o Coritiba, eu acho que ofensivamente ele se resolveu melhor do que o Atlético, mais rapidamente que o Atlético, utilizando exatamente esses dois caras de criação, o Friso e o Figueiredo, tendo o Robson sendo a sua referência e o Bianchi, né, esse cara que se aproxima, tanto que ele perde um gol, faz o gol, teve mais uma oportunidade no segundo tempo. Então foi um jogo realmente muito disputado. E aí, se a gente começar a lembrar sobre isso, por exemplo, ele teve mais possibilidades, a gente fala de clássico, do outro lado, que o Mastriani, que é um jogador que é artilheiro, que o gol, aliás, mostra isso, que é um cara que está no lance acreditando, né? E é em gol de artilheiro, de matador, tá lá para fazer gol. Não existe, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Tava ali, ele meteu pra dentro. E ele quase tinha feito um gol um pouquinho antes, numa grande intervenção do Morisco. O Morisco fez uma baita defesa. Logo depois o Mastriani faz o gol que abre a contagem no clássico. E no lance você vê que o Canóbio tenta fazer o gol, o Morisco faz uma bela defesa com o pé, mas daí a bola sobra pro Mastriani. Então o Morisco também foi muito bem. Mas quando o Iraptan fala de se resolver ofensivamente, Osmar, eu concordo com ele, porque o jogador que seria o companheiro, em razão, o Bruno Zapelli teve um acidente automobilístico, está bem, felizmente, mas ficou fora desse jogo. E sem o Zapelli, aí, quando a gente projeta o futuro, começa a dizer, opa, peraí, então tem posição que o Atlético ainda vai ter que reforçar. Você teria que ter um jogador de uma característica parecida para ser o reserva dele. A gente falou ano passado, o Atlético já tinha perdido o Terans, esse ano perdeu também o Vitor Bueno. Começou a ficar uma lacuna que hoje ficou muito claro, Osmar. O Pablo, para o decorrer de um jogo, pode fazer essa função.
Para o jogo inteiro, como foi proposto hoje, né? Não sei se você concorda. Concordo. Eu acho que o esquema atrapalhou e o Pablo não conseguiu render nada naquela posição. O Pablo hoje foi uma peça praticamente nula no Atlético. Ele foi totalmente anulado pela marcação do Curitiba, em que pese o Curitiba ter perdido seus 2 volantes, Osmar. Se tivesse... e no final eu vou divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora. Se tivesse que ter um ganhador hoje no Clássico, quem que seria? O Curitiba. Curitiba? Pelas oportunidades criadas, pelas boas intervenções do Bento, acho que o Curitiba foi um time mais assertivo no seu ataque, mas desperdiçando oportunidades. No cômputo geral, né, Marcelo? Acho que 1-1 acabou sendo justo, mas se houvesse um ganhador, ao meu ver, seria o Curitiba. Eu concordo com o Iratan, eu acho que não foi injusto o resultado, acho que o empate ficou de bom tamanho, né? Porque não tem, assim, gols incríveis perdidos, mas se você pegar as possibilidades de gol e que teve que trabalhar mais, inclusive, que foi o Bento, então o Coritiba conseguiu propôs muito mais o jogo que o Atlético, e essa foi uma filosofia interessante do Guto. E mais, Osmar, mesmo com contusões, né, para que tivesse as modificações, as duas surtiram um bom efeito, porque o Fran Sérgio não começou muito bem o jogo, teve 2 dribles que ele ficou, e isso atrapalha no começo do jogo realmente o atleta. E depois, quando ele tem a contusão, o Arilson entrou muito bem, por sinal. E o garoto Giovani entrou bem, né? Muito Isso bem. é muito legal, mostrar, Iraptã, Osmar, a personalidade, que é um piado Couto ainda, mas entrou na Iraptã com personalidade, indo pro drible, indo para cima. Então, o Guto trabalhou bem, mesmo quando precisou forçadamente fazer modificações. Eu ia perguntar isso para você, já respondeu, então acabou sendo benéfica, então, essas mudanças. Porque assim, você não tem como imaginar que um jogador não vai bem ou mal, mas que é temeroso, eu concordo com o Iraptã que ele falou no começo. Se com menos de meia hora ter 2 alterações, isso aí para o treinador deixa ele muito mais engessado, né? Tanto que ele só mexe de novo no time lá na reta final do segundo E já tempo. as 3 de uma vez. Né? Porque se ele parasse uma vez, morria ali. Né? Talvez pudesse ter feito uma mudança no intervalo, mas não era o caso exatamente porque o Curitiba chegou ao resultado de igualdade ali praticamente no último lance do primeiro tempo. Daqui a pouco nós vamos ver aí a palavra do Guto Ferreira, do técnico Carlos Osório também. Opa. Mas eu quero antes perguntar para vocês o seguinte, né? Assim, Atlético disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e a terceira fase da Copa do Brasil. Entra na terceira fase. Coritiba já tem jogo quinta-feira pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Os 2 times já estão preparados? Não. Nem Curitiba, nem Atlético. O Curitiba ainda precisa resolver essa questão do comando do ataque, né? A chegada do Damião, como será esse encaixe. Mas eu vejo o Curitiba ainda com alguma carência na lateral direita e com uma questão a ser resolvida em relação à sua zaga. Mas já vejo, assim, uma equipe que caminha melhor em relação ao seu plano tático do que o Atlético, que a todo jogo tem uma formação diferente. Osmar, o Osório, a característica do Osório, quando trouxeram, eu já sabia que era essa, né? Ele mexe bastante o time, ele muda muito o time, e aí vem a outra situação. Você tem que entender a realidade do futebol nacional. Na nossa realidade, o Osório está há pouco mais de 40 dias no Atlético, e agora, Osmar, essa vai ser a primeira semana cheia que ele tem de trabalho. A maneira que o Osório gosta de trabalhar, que não é nada ortodoxa, você tem que ter muito tempo de treinamento. E no futebol brasileiro você não tem o tempo hábil e você, por muitas vezes, não quero dizer que vai acontecer, mas para mim não é surpresa, Iraptã, porque o técnico que não tem resultado não tem tempo a mais para isso. Teve um técnico do Paraná Clube até certa vez, não vou lembrar o nome, talvez vocês lembrem, que falou, que eu achei bem interessante, disse, o futebol brasileiro, o técnico não ganha jogo, ganha tempo. Cada partida que você ganha um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Né? Mas é a realidade. Acho que foi o Barbieri. Será que foi o Barbieri? Acho que foi o Barbieri. Né? Mas enfim. E o Barbieri foi campeão no Paraná, inclusive. Mas assim, quando eu falo sobre isso, é porque o Osório, com essas mudanças todas, é uma linha muito tênue entre você conseguir consagrar o time e você hoje, ele é um técnico que, Iraptã, está invicto, o time está invicto, o torcedor está muito insatisfeito, isso que o Iraptã falou, porque não existe ainda um padrão de jogo. E mais, Osmar, vocês vão me ajudar. Vamos lá, o Maringá é um time, fora os 2, o melhor time da competição, o Atlético não ganhou, empatou. Operário e Coritiba, que são times que têm uma Série B, pelo menos tem um calendário,
o Atlético também não ganhou, empatou. E o Atlético teve um empate contra o Azures, que é um time bem treinado pelo Gilson Kleina. Então, o que mostra isso, que o Atlético, apesar de não ter perdido, Irapitã, quando pegou times com um nível um pouco melhor que os demais da competição, não melhor que o dele, porque ele é um time de primeira divisão, mas já mostrou dificuldade. E eu acho que passa muito por essa indefinição, né? Eu até entendo, né? E a gente destacou que começo de temporada faz parte de você dar minutagem a todo o seu elenco, de utilizar todos os jogadores. Porém, chega em determinado momento onde você tem que resolver o que você quer. Não adianta depois você dizer que o jogo foi fraco, que o seu time não jogou bem, que não conseguiu atacar. Eu acho que é um reflexo do que aconteceu durante a semana.